Vavishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Vedanipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Bidam Ujvaland Varatanam Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Primnoy Vidya Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações para todo mundo, boa noite. Apareceu a notificação aqui, tipo, confirme o idioma falado, português. Aí eu, sim, português. Eu pensei, pô, por que que ele perguntou, né? É porque eu não estava falando em português, mas tudo bem. É, Saudações para todo mundo. Fico, mais uma vez, muito feliz da gente estar aqui e abrir esse espaço para conversar sobre temas elevados, para falar sobre astrologia, mas falar sobre filosofia também, falar sobre autoconhecimento, falar sobre encontrar saídas para os labirintos da mente da gente. Então, é um processo de ajuste e alinhamento da bússola, que é o coração da gente, com um norte magnético, que é o propósito espiritual. Então, a gente está completamente desorientado na vida material, porque tudo que se apresenta para a gente é temporário e, de alguma maneira, miserável, porque é o resultado do sofrimento de alguma entidade viva ou mesmo a exploração da natureza. Então, existem caminhos da gente fazer as melhores escolhas e através da ação objetiva, focada no desenvolvimento da nossa consciência, a gente conseguir superar esse condicionamento negativo e autodestrutivo que é uma relação materialista. Então, quando a gente olha para o mapa e a gente estuda o karma da gente se manifestando, a gente sabe que tem karma bom, que tem karma ruim, que tem mérito espiritual. Mas que para esse mérito espiritual se manifestar, a gente precisa dar oportunidade para ele. Então, o karma bom e o karma ruim, eles vão se manifestar independente do desejo da gente. Então, é o próprio desejo que gera esse karma bom ou ruim. E o mérito espiritual, ele é a oportunidade que a gente tem de aprender com essas circunstâncias e não voltar a cometer erros e passar a ter desejos mais apropriados para o nosso autodesenvolvimento. Então, a gente veio vendo, né, uma série de temas muito interessantes ao longo dos anos, né? E eu estou preparando agora um estudo que vai ser um estudo básico mesmo dos fundamentos filosóficos e também, né, as regras básicas dos jyotis, para a gente fazer uma interpretação fundamental do mapa natal para poder estudar os trânsitos e aí poder entender o que é o horóscopo para si mesmo, então poder acompanhar o próprio horóscopo e começar a se aprofundar dentro do Vishuntari, que são os dashas, os antardashas, os pratyantardashas. Associado a isso, né, a gente vai pegando conteúdos como yogas, como os fenômenos, como também a vários outros processos como Astakavarga e os yogas de Jaimini, o Panchang. Então, ó, lá vem o Francisco. Vem cá, Francisco.
Eu separei a finalização do conteúdo do encontro passado, né, que era Nitya Bangaraja Yoga, faltou complementar, especificar, né, alguns elementos que fazem a anulação do Nitya. Então, para poder gerar o Nitya Bangaraja Yoga, né, então precisa de algumas configurações específicas. E também para responder uma pergunta que veio no grupo sobre especificamente trabalho, mas de uma certa maneira a ideia de trabalho ela é muito abrangente e ela se transforma ao longo da vida. Então a gente pode olhar de uma maneira muito pontual ou de uma maneira mais abrangente, de uma maneira entendendo até mesmo cada período da vida da pessoa, o que ela tem como propensão a desenvolver, né? Então é uma coisa muito pessoal mesmo, depende muito do mapa de cada indivíduo. Então, eu vou abrir um mapa aqui. Ó, Francisco, o gato ligou. E, e fica aberto para vocês também fazerem algumas perguntas. Então, vou começar, né, falando um pouco sobre o Nietzsche. E a gente viu que existem vários fatores, né, várias regras que geram a anulação dessa máxima debilidade. Cada planeta, inclusive, vai ter regras específicas para anular essa debilidade. O que a gente vai considerar principalmente, né, as regras principais? Se o planeta que está Nietzsche tiver retrógrado, essa debilidade ela é anulada. Se o planeta Nietzsche ele tiver numa casa Kendra do ascendente, essa debilidade ela também é anulada. Se esse planeta Nietzsche estiver em conjunção com um planeta que está exaltado, então a debilidade também é anulada. Se esse planeta Nietzsche ele tiver numa casa Kendra da Lua, do Chandralagna, essa debilidade ela também é anulada. E existem yogas, como um Parivartana Yoga, como um Gajakeshari Yoga, ou um driste do planeta. Então, se o planeta estiver recebendo um driste de um outro planeta exaltado ou um planeta benéfico natural, essa debilidade é anulada também. Então, são vários fatores. E cada um desses fatores que anula essa debilidade vai gerar uma diferença no resultado. Então, o que é que a gente entende disso? Um exemplo que a gente abordou foi a anulação a partir do Chandralagna. E esse fator, ele fala sobre a capacidade do indivíduo de superar aquela debilidade emocionalmente, de uma perspectiva mental e emocional, ela supera a debilidade daquele planeta, aquela máxima debilidade, né, os efeitos daquela máxima debilidade daquele planeta, como uma aprendizagem, como um desenvolvimento. Então, o planeta, né, a partir da Lua, ele encontra um caminho de superação, ele encontra um caminho de resiliência emocional e ele se supera e aí ele consegue trazer, né, entregar bons resultados. E aí, como é a regra também, após algum processo de conturbação. Então, isso significa também que as coisas não vão sair como planejado. Isso é uma regra. Então, assim, você não vai conseguir o que você quer do jeito que você quer, mas você pode conseguir uma coisa melhor. Depende do seu estado de consciência.
Depende da forma como você aceita, vivencia e aprende com aquele karma. Então, o Nietzsche, ele é um grande professor. E é muito, muito legal, tipo, uma coisa fantástica, né? Para quem está estudando astrologia ou para quem já trabalha mesmo com astrologia, está fazendo mapa assim com alguma regularidade, vai perceber o seguinte: não é qualquer tipo de pessoa que vai buscar astrologia védica. Então, por mais que a astrologia seja uma coisa muito popular e a astrologia védica tenha ganhado um terreno muito grande nos últimos anos, principalmente no Brasil, mesmo assim, não é qualquer pessoa que procura astrologia védica, né? Então você vai ver sempre fenômenos muito, muito fortes e muito significativos no mapa das pessoas. Então vão ter grandes debilidades, vai ter Gandanta, vai ter Graha Yuda, vai ter Viparita Raja Yoga, vai ter eclipse, um monte de eclipse. Você vai dizer, meu irmão, como é que nasce tanta gente em eclipse, velho? Que doideira é essa? E aí você vai ver os períodos da vida em que as pessoas pedem ajuda. Então você vai ver, putz, por que é que todo mundo escolhe fazer mapa quando está no Mahadasha de Saturno, de Rahu ou de Ketu? Por que será? Porque todo mundo escolhe esses períodos da vida, ou quando está no retorno de Saturno, ou quando está no Sadhishat. Aí você faz, a galera só procura quando está realmente desesperada, pô, quando não encontra mais saída sozinho. Porque geralmente é gente que já perdeu a esperança com tudo. Já tentou de todas as formas e, tipo, não encontrou saída. Então, isso que é muito legal, né? Tipo, entender a astrologia védica como a última alternativa para se livrar do samsara. E essa é a grande mensagem da filosofia que está por trás dos Jyotis. Da perspectiva Vaishnava, esse conhecimento é o conhecimento para a salvação da era de Kali, porque ele leva para Bhakti. E Bhakti é a devoção pura. E essa devoção pura, ela se manifesta através de seva, que é serviço devocional, serviço amoroso. E esse serviço amoroso, ele é feito para Deus, que se manifesta através de tudo que está ao redor do indivíduo. Então, tudo são manifestações divinas. Tipo, tudo é divino e transcendental o tempo todo. Então, se a gente olha, como o Shrestha Maharaj fala, né? O meio ambiente é sempre favorável para o desenvolvimento da nossa consciência. Então, se o meio ambiente é sempre favorável, quer dizer que a gente está numa escola e é prova o tempo todo. Então, o tempo todo está vindo um professor entregar uma prova para você e ele não vai sair do seu lado enquanto você não entregar essa prova. Mas se você está sem paciência e você responde tudo letra B e entrega, o problema é seu, velho, porque ele vai voltar com a mesma prova e você vai ter que fazer a prova de novo. E se você prestar atenção na prova e responder ela toda bonitinha e tirar estilo um 7 e passar por média, véi, ele vai voltar com outra prova. O fato de você responder ou não responder não muda o fato de que ele vai voltar, mas muda o fato de que você aprendeu alguma coisa e você evoluiu. Você cresceu, você se desenvolveu. Você deu um passo na direção de solucionar aquele karma. Porque o karma, ele tem múltiplas camadas.
O karma é como uma pedra preciosa também. Ele tem múltiplas faces. E você consegue olhar para o karma de uma perspectiva ruim ou de uma perspectiva boa. Porque se você entender que todo karma é uma possibilidade de aprendizagem e desenvolvimento, por qualquer faceta que você olhar, você vai ver brilho. E você vai ver uma mensagem para você ali. Então, quando a gente olha para um Nietzsche é não chega, vamos colocar aqui o Nietzsche, ele não é simplesmente que você reprovou algumas provas, né? Um Nietzsche é que você tá ali, tipo, com dedicação exclusiva de um professor para você. Aquele professor, não importa se ele é bom ou mal, ele vai dar atenção exclusiva para você. Por quê? Porque você precisa. Então você vai perceber a presença dele ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando você olhar de lado, você vai ver aquele seu professor ali anotando, anotando e entregando prova para você. Então ele está fazendo uma avaliação do seu comportamento em tempo real, porque o seu comportamento passou a valer ponto na média. Essa é a vantagem. Aí o cara pensa, pô, mas isso é uma desvantagem. Não, não é. Por quê? Porque mesmo que você não aprenda completamente a lição de uma maneira racional, intelectual, mas se você consegue a média por bom comportamento, seu karma já melhora, velho. E já abre a possibilidade de você aprender isso no futuro. Aprender objetivamente, racionalmente, observar o fenômeno, desconstruir o fenômeno e aprender com ele, dizer, putz, era aqui que eu errava, velho. Agora eu não vou errar mais, não. E aí, o Nietzsche, ele tem uma diferença do Gandanta. Porque o Gandanta, ele se transforma num poder muito absurdo se você domina ele de alguma maneira, se você entende a natureza daquela energia e você direciona ela para o lugar apropriado, o Gandanta ele se transforma na sua arma secreta ou no seu maior poder para resolver as coisas. Isso, e tem uma teoria maluca, né? A teoria de tipo, como é que chama? É, o Capitão Planeta, né? Qual é a viagem do Capitão Planeta? O Capitão Planeta, ele surge da união dos cinco poderes, né? Então, são quatro elementos mais o coração, que seria a caixa. Se a gente pensa que a gente é formado por essas nove forças, que seriam oito, né? Porque Rahu e Ketu são complementares. Então, a gente é feito dessas oito forças, cada uma carregando uma personalidade própria baseada nos seus caracas, então nos seus próprios caracas, né? Saturno tem um dele, Marte tem um dele, o Sol tem um dele, a Lua tem um dele. Então cada um tem a sua própria personalidade, mas essa personalidade, ela se manifesta de uma maneira específica a partir da relação desse planeta com o signo que ele está, com a nakshatra e com a casa onde ele está. Isso abre um leque de possibilidades para que aquele personagem, aquele arquétipo, manifeste determinados tipos de efeitos, qualidades, atividades. Então é como se cada um desses planetas, cada um desses personagens, ele tivesse carregado de possibilidades, né, de características. E a gente tem um dever que é potencializar o que cada um deles tem de bom e transformar cada um desses personagens no melhor que ele pode ser. Beleza.
E aí, depois, a gente conseguir fundir cada um desses personagens. Por quê? Vamos pensar como um território e como um jogo. Cada planeta, ele ocupa um determinado território no mapa natal da gente. E a partir daquele ponto ele manifesta as características dele. Beleza. Mas todos esses corpos celestes estão em movimento o tempo todo. Quer dizer que o tempo todo ele está transitando sobre uma determinada área da vida e transitando sobre outros grahas, sobre outros planetas. E esse trânsito gera efeitos também. O que eu quero dizer é o seguinte: cada um desses personagens, para a gente, ele carrega um tipo de comportamento. Então, ele age de uma maneira específica por causa do karma, da carga que ele carrega, por causa do posicionamento dele no mapa natal. Então, ele age de uma determinada maneira por onde quer que ele passe. E não interessa se isso é bom ou ruim, ele só sabe fazer isso. Então, o autoconhecimento é você pegar esse comportamento e reescrever ele e tornar ele apropriado para cada circunstância de acordo com a energia que ele carrega. Aí o cara fala, putz, não entendi nada, velho, ficou complicado demais agora. Tipo, putz, não sei, não entendi. Vamos pensar em Mercúrio. Mercúrio é um planeta considerado benéfico, natural benéfico. O que é que Mercúrio faz como uma característica fundamental? Fala. Fala e pode falar muito. Dependendo de onde ele está no mapa, ele pode falar muito. E o tema que ele vai tratar tanto é determinado pelo lugar que ele ocupa no mapa natal, como é determinado pelo lugar por onde ele está transitando. Então, muitas vezes, essa fala pode ser intelectual, pode ser crítica, pode ser emocional, pode ser racional, pode ser calculista, pode ser egoísta, pode ser invejosa. E isso vai estar relacionado com o quê? Com a Lua, que fala sobre a natureza emocional e mental. Então, Mercúrio e a Lua se relacionam e se correspondem diretamente o tempo todo no lugar da ação. Mercúrio vai falar sobre o intelecto e o nosso discernimento, a nossa capacidade de escolher o que é o melhor a ser feito, mas isso baseado nas nossas memórias afetivas, baseado no nosso comportamento condicionado ou no nosso conhecimento. Porque quanto mais conhecimento a gente tiver, maior a base de dados, o banco de dados, para a inteligência trabalhar. Então, quando a gente pensa nesse personagem Mercúrio, se ele está transitando, vamos colocar pela casa 7, é uma boa oportunidade para fazer conexão com pessoas, para fazer negócios, para aumentar network, para fazer viagens a trabalho. Então, dependendo do signo também, né? Então, tem que levar em consideração várias coisas. Se tiver também no mapa natal da pessoa algum planeta já ali estacionado na casa 7 e Mercúrio estiver transitando sobre ele, a influência de Mercúrio sobre ele vai gerar resultados também. Então, a ideia é que a gente conheça as características de cada um desses personagens da melhor maneira que a gente puder. Isso é importante. Então, para isso, a gente tem um estudo dos karakas, que são aquelas palavras que definem as nakshatras, que definem os signos, que definem os grahas.
e aí que vão definindo a relação entre eles, e aí a gente vai entrando dentro de nuances de uma programação feita através de características. Então, o exercício é identificar quais dessas características se manifestam na gente, e durante o trânsito dos planetas, ir identificando o que eles estão trazendo ao longo do tempo. Então, o acompanhamento, fazer esse diário, né? Esse diário da vida. Tipo, vai anotar tudo o que está acontecendo. Pô, começa anotando o que foi importante. Pega um acontecimento que tenha sido importante ali naquele dia. Se você lembrou, tal dia aconteceu tal coisa importante, anota. Em algum momento do futuro, você vai olhar para aquela efeméride e você vai estudar o efeito dela relacionado com as repercussões que foram geradas a partir daquele acontecimento, e você vai entender o karma relacionado ao seu mapa e aquele planeta que gerou aquele efeito. Porque muitas vezes a gente pensa que foi um planeta que gerou um efeito, e pode ter sido outro, pode ter sido um driste, pode ter sido um trânsito da Lua que é super rápido e por algum motivo puxou aquele karma ali e você viveu aquela coisa. Então é muito interessante, né, estudar com profundidade o que os planetas carregam e entregam para a gente, né? A gente precisa ter alguma clareza em relação às provas que a gente está lendo e respondendo. Então é muito importante a gente tipo olhar com atenção para a prova, né? Investigar é o que Goswami Maharaj, Shiladhara Maharaj falam, né? Dive deep into reality, mergulhe profundo na realidade, mergulhe profundo na realidade da sua consciência e entenda que tudo que se manifesta ao seu redor é o fruto do seu estado de percepção, do seu estado de consciência. Então, tudo é o fruto da forma como você se relaciona com você mesmo. Então, é muito legal isso, assim, você ser o ator mesmo, né? Você, tipo, pegar o controle das suas ações e agir com mais consciência, né? Não é só entregar a prova rápido para ir brincar. Tipo, o resultado da prova é extremamente significativo para o progresso. Então, o Nietzsche, né, que era o assunto que eu estava trazendo, o Nietzsche, ele traz esse professor particular, né? Ele vai estar ali do seu lado a vida toda, trazendo aquelas questões para você. E aí, durante os períodos de Dasha daquele planeta, isso fica mais forte, muito mais forte e muito mais claro, objetivo. Mas, nos períodos de Antardashas e Pratyantardashas também. Então, se você for olhar, vai ter nos subantardashas, né, nos pratipati, padi, antardashas, que você vai chegar lá, que tipo às vezes dura um dia, pode ser que tenha um planeta lá agindo já. Então você vai clicando lá no aplicativo e ele vai abrindo essas camadas de antardashas. E em algum momento você vai achar um planeta que está dando uma lição ali para você e trazendo a energia de uma determinada casa à tona. Então tudo está acontecendo o tempo todo, até quando a gente está dormindo. E isso é que é maluco, porque essa parte que acontece quando a gente está dormindo, geralmente a gente não lembra e ela é extremamente importante. Porque do ponto de vista da alma, não há muita diferença entre estar dormindo e estar acordado, não. Porque ela continua atuando. Só que quando a gente está dormindo, ela atua em outro plano. E muitas vezes as atividades da nossa consciência
nesses planos sutis, refletem no plano material. Aí o cara fala, putz, velho, mas tu tá maluco demais hoje, né, bicho? Mas pensa o seguinte, isso serve para quem está em algum relacionamento, né? Isso realmente acontece. De tipo, de você acorda e a outra pessoa tá brava porque ela sonhou que você estava fazendo alguma coisa errada no sonho dela. Aí o cara fala, mas velho, mas isso foi um sonho. Aí o cara, mas eu imaginei que isso pudesse acontecer e eu estou triste. Aí o cara, tá bom, mas não aconteceu. Mas podia ter acontecido. Mas na real, aconteceu. No sonho da pessoa aconteceu e aquilo gerou um karma dentro dela. O karma gerou uma emoção. Então o karma estava lá e gerou uma resposta emocional nela. O que falta, e aí é o desenvolvimento, né, que vem na sequência, de um discernimento, de uma aprendizagem apropriado para dizer, velho, pô, vivi a situação, entendi que não é uma coisa real, entendi que isso poderia mexer comigo, então é um fato importante de ser colocado, de ser discutido, de ser trazido à tona, para ser conversado e, tipo, alinhado mesmo. Então, o inconsciente vai trazer cargas e a gente vai viver essas cargas. Então, ter pesadelo, né? Ter pesadelo é uma mensagem, é uma simbologia muito forte, dependendo do tipo de pesadelo, né? Então, é muito legal fazer esses estudos do inconsciente também no próprio caderninho de astrologia, porque você vai ver que sempre que isso acontecer, vai ter um driste ou um trânsito pela casa 8 ou pela casa 12 do mapa natal. Ou pode ter o regente da casa 8 ou da casa 12 ter um trânsito maluco acontecendo sobre ele ali também. Então, olhando para esse tipo de coisa, você pode entender um pouco melhor a mensagem que esse sonho, que essa premonição, que essa projeção astral pode estar trazendo, essa intuição, né? Pode estar trazendo. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre os nichos, pode fazer, porque aí um outro tema que eu pensei em trazer hoje está relacionado com a questão de trabalho, profissão, vocação, propósito e a forma pela qual a gente ganha a vida. Eu quero pensar, pô, para que falar tantas palavras sobre a mesma coisa? Não. Cada uma das coisas que eu falei tem um significado diferente e se manifesta num momento diferente da vida da gente. Então, até a palavra hobby, ela entra dentro desse lugar de formas de ganhar a vida, que muita gente não dá valor. Ah, é um hobby. Aí um hobby pode se tornar uma forma de ganhar a vida que não é uma profissão, que não é um trabalho, que não é uma vocação, é um hobby. Alexandre, Bhuvana Sundari, fala aí. Boa noite, Nandavati, tudo bem, Tabu? É para tirar a dúvida de quando a pessoa tem o Nietzsche, é a máxima debilidade. Você tinha explicado isso, mas eu queria que deixasse gravado. A máxima debilidade está numa casa e a máxima exaltação está na casa oposta. E normalmente isso é um driste que o planeta está enviando, aquele Nietzsche está enviando para a casa da máxima exaltação. Aí eu queria entender, nessa casa de máxima exaltação, ela recebe o olhar envenzado, ela recebe um olhar Nietzsche do planeta, ele tendo é, ele tendo essa debilidade anulada ou não, Uhum. Eu entende? entendo, Se a debilidade foi entendo. anulada ou não, eu queria saber se como é que é a casa que oposta, como é que recebe esse olhar. Então, os dristes seguem a dignidade do planeta que envia. Isso quer dizer que, se o planeta está debilitado,
os drishtis que ele manda são drishtis debilitados. Mas se essa debilidade estiver anulada, como no caso do Nityabanga Raja Yoga, ele envia o olhar de Nityabanga Raja Yoga, que é um olhar que não é bom, é um olhar de uma debilidade anulada. Então é o que eu estou falando, é um teste, é uma prova, mas dá uma oportunidade melhor de dar bons resultados, porque o professor está querendo ajudar você. Se ele só tiver debilitado, o professor não quer ajudar. Se a debilidade tiver anulada, o professor quer ajudar. Isso significa que o Shakti Drishti do Nityabanga, então ele está na máxima debilidade e manda o olhar dele para a máxima exaltação. Esse olhar é um olhar de um planeta que está com problema. Isso é ponto, fato. Mas, aí é outra coisa, mas durante o trânsito, quando aquele planeta transitar na máxima exaltação dele, aí ele vai dar muito bom resultado. Porque ele dá bom resultado na máxima exaltação e o olhar que ele manda para ele mesmo na máxima debilidade fortalece o resultado que ele gera. Então, isso é muito legal, isso é muito bom. Não é fácil quando a debilidade é de Saturno, porque esse olhar demora muito a acontecer, tá ligado? Tipo, demora 30 anos para esse olhar acontecer. Ele vai durar 2 anos e meio, mas ele demora 30 anos. No caso de Júpiter, demora 12 anos. Então, é isso, né? É uma debilidade que, ao mesmo tempo, você vai trabalhando ela ao longo da vida, né? Porque ela vem muito diluída, homeopática. É um ensinamento homeopático, né? Porque ele vem muito distribuído, é uma energia muito tipo, velho, você vai ficar nessa disciplina, nessa matéria, nesse tema por um ano inteiro, por 2 anos e meio, ou considerando as nakshatras e tudo mais. Mas quando é Marte, a cada 2 anos ele já dá um efeito bem legal. Quando é o Sol, Vênus, Mercúrio, todo ano ele tem um período ali que ele dá um resultado interessante. Mas em compensação, o resto do tempo ele tá dando lapada, velho, e trazendo prova e cobrando de você, e lhe apertando e tipo lhe colocando na linha e cobrando, mas isso é bom. Isso é bom. E aí é outra coisa, né? Se você olha esse planeta que está na máxima debilidade, todos eles, eu fiz o teste, todos os planetas no signo da máxima debilidade tem um pada que manda ele para a máxima exaltação no Navamsha. Todos, 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 todos. Então, assim, se a pessoa tiver o planeta na máxima exaltação no Navamsha e na máxima debilidade no mapa natal, isso é fantástico. Por quê? Porque significa que ela tem um mérito relacionado àquela debilidade. E o mérito é de que ela pode transformar aquela debilidade numa bênção e ajudar muita gente a superar aquela debilidade. Então a pessoa ela vem com uma dificuldade na vida, mas que ela vai encontrar a maestria e o ponto máximo de manifestação daquilo como uma solução, como uma polarização, por causa justamente da máxima exaltação no Navamsha, que é o mérito espiritual. Então ela traz isso direto para o mapa natal, para a manifestação objetiva, e através do exemplo dela, ela ensina as outras pessoas a encontrar a superação daquilo. É muito legal, é muito interessante. Então, é isso. Tem mais alguma dúvida sobre Nietzsche? Não?
Belezinha. Então, eu vou, eu vou compartilhar um mapa aqui. Lembrei, lembrei. Oi, fala. O Nietzsche, ele. A gente tem que olhar o Nietzsche no D1 principalmente e nos demais gráficos. Mas Então, o principal estudo é no D1, é isso? o principal estudo é no D1, mas se o, porque assim, existe o Nietzsche, que é a máxima debilidade, e existe Nietzsche Bangaraja Yoga, que é a anulação dessa máxima debilidade. Uma coisa importante é, primeiro, verificar se essa debilidade está anulada ou não, e aí depois olhar no Navamsha onde esse planeta está para ver se ele pode ter mais um efeito que ajude os resultados dele no mapa natal. Então são etapas, né? Então assim, pode acontecer da Lua estar em Escorpião e ela tá debilitada. A debilidade dela não está anulada. Pode acontecer de Marte estar em Câncer e a debilidade dele não está anulada. Pode acontecer de Mercúrio estar em Peixes e a debilidade dele não está anulada. Então, para entender os efeitos, é importante ver, verificar mesmo, assim, tipo, putz, será que essa debilidade está anulada ou não? Então, é isso. Beleza? Mas, deixa eu ver aqui para compartilhar. Pronto. Eu acho que vocês estão vendo o mapa aqui. Não sei se ele está grande o suficiente ou não. Eu vou aumentar ele um pouquinho aqui. Eu já uso esse mesmo mapa faz um tempão. Eu coloquei o nome dele de hoje, mas ele é de 2021. Então, aqui ele vai servir só para a gente procurar alguns indicadores. Eita, procurar alguns indicadores relacionados à questão de profissão, trabalho, vocação e essas coisas todas, né? Então aqui a gente tem um mapa natal, aqui a gente tem o Navamsha e na página 14 lá embaixo, 14, cadê a página 14? Pronto, 12, 13, aqui na página 12. E na página 12 a gente tem o Dashamsha, que é o D10, e é também um mapa super importante em relação à vida profissional. Mas vamos começar com o mapa natal, observando o seguinte. Primeiro, né, a gente tem aqui a ideia do tricona de manutenção da vida da gente, que é formado pelas casas 2, pela casa 6 e pela casa 10. Então, o trabalho, entendido como o karma bhava, é a casa 10. Beleza, muito bom. Mas, shastricamente, escrituralmente, essa casa é a casa da fama do pai. Por quê? Porque tradicionalmente a profissão é passada de geração para geração. Então a casa 10 é o resultado da casa 9, assim como a casa 11 é o resultado da casa 10. Então a gente já entende que existe uma consideração aqui entre Dharma e Karma. Por quê? Porque o trabalho
em si não garante nada. Se esforçar no trabalho, trabalhar muito e trabalhar bem, não garante nada para ninguém. Não garante. Você precisa de mérito espiritual e karma bom, de alguma maneira, para você poder se desenvolver e para você crescer. Então, existe já uma relação direta entre a casa 9 e a casa 10, porque a casa 9 fala sobre a família do pai, e a profissão vem da família do pai, geralmente vem da família do pai. Então, o pai e a família do pai relacionado com a casa 9. A casa 9 também relacionada com o Dharma. A casa 10 é relacionada com a fama do pai e relacionada com o trabalho, com a ação que vai ser executada. Essa ação que vai ser executada, inevitavelmente ela gera karma bom e gera karma ruim. Por isso é necessário o sacrifício. De acordo com o Varnashram, existem diferentes formas de sacrifício. Como que é esse sacrifício? Gratidão. Gratidão. É compartilhar aquilo que você recebe de alguma maneira, oferecer aquilo para Deus, oferecer o fruto do seu trabalho para Deus. Isso é o que Krishna explica no Bhagavad Gita. Então, a casa 9, o entendimento do Dharma, é essencial para que o karma possa dar bons frutos. É isso. Se a gente pega o conhecimento da forma como foi transferido, a gente entende que o resultado do trabalho é diretamente relacionado ao estado de consciência. Aí você vai dizer, mas isso não dá dinheiro não, é. Concordo, isso não dá dinheiro não, porque o que dá dinheiro é a casa 2. A casa 2 que é a casa da riqueza. Então, assim, a casa 10 é a casa do trabalho, é a casa do esforço. O esforço para quê? Para melhorar o próprio karma. Baseado em quê? Nos princípios mais elevados, que são orientados pelo Dharma. Então, assim, até agora a gente não falou de profissão. A gente só está falando de karma. E o karma aí vai estar relacionado com o regente da casa 9, o regente da casa 10, o regente da casa 2. Então, assim, de acordo com o posicionamento, a dignidade e os olhares que esses planetas dão e recebem, a gente vai entender de onde vem a riqueza, a gente vai entender a natureza do trabalho e a orientação mais elevada para executar esse papel. Beleza. Qual é o outro fator? A Matya Karaka. Então você vai olhar e você vai ver a MK. A Matya Karaka é o que? A energia da ação, a energia, a formatação, o tipo de natureza pela qual o indivíduo age. Este indivíduo aqui, que seria hoje, não hoje, né, mas o hoje desse dia lá de 2021, carregando como a Matya Karaka a Lua. A gente olha para essa Lua e ela está na casa 3 em conjunção com Júpiter. Gaja Keshari, uma bênção gigantesca nessa casa 3, que é uma casa de independência, uma casa de comunicação, uma casa de expressão, uma casa de habilidades relacionais. Então, uma casa de que quem fala o desejo alcança o desejo. Então, é diretamente o tricona de cama ativado. Então, aqui a gente tem Aquário, né, como um signo de inovação, um signo de transformação, um signo de excentricidade. Mas para esse mapa, a gente tem uma casa 10, regida por Mercúrio, que ocupa a casa 6. Então, aqui, para esse indivíduo, a vida profissional não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por quê?
Porque a casa 6 fala que ela está numa posição de oferecer serviço. Então, é um servo. A pessoa não é um profissional, vamos colocar, autônomo, ou um profissional liberal, ou um empresário. Ela não está numa posição elevada na sua execução profissional, ela está numa posição de servidão. Essa servidão é uma servidão baseada em conhecimento técnico. Por quê? Porque tem Mercúrio aqui. Mas o signo é touro, que se relaciona com conforto. Então, aqui pode ser uma pessoa que, de alguma maneira, oferece um serviço intelectual, um serviço habilidoso, um serviço técnico, com relação emocional. E aí, um outro fator: esse Mercúrio é o Atma Karaka. Então, o Atma Karaka é o regente da casa 10, mas ele também é o regente da casa 7. Então, as relações, tipo os contatos, para essa pessoa no nível profissional, é muito importante para ela fazer negócios. Então, fala justamente que ela tem uma capacidade de prestação de serviços. Ela está numa posição de prestar serviços, e esses serviços poderiam, inclusive, ter um caráter de orientação, porque o ascendente da pessoa é Sagitário, e Sagitário é um signo que olha para o futuro. Ele está vendo adiante, ele está olhando além. Então, é uma pessoa que tem uma capacidade de enxergar além do problema, além da situação, e fazer planos e planejamentos e cronogramas de uma maneira muito positiva, porque ela vive e age racionalmente por causa de Mercúrio, que é o Atma Karaka, mas ela lida e age emocionalmente. Então, poderia ser uma pessoa também que trabalha com área de terapia, pessoa que está trabalhando com psicologia de alguma maneira, serviço social de alguma forma também, porque serviço social está envolvido com a casa 6 e traria conforto, né? Traria um pouco de brilho, porque isso aqui também, ó, é um período de eclipse. Não é o eclipse, mas é um período de pré ou pós-eclipse aqui, pela proximidade de Rahu com o Sol. Então, ou o eclipse acabou de acontecer, eu acho que ele tinha acabado de acontecer aqui, ó. A Lua tinha passado Ketu, né? Passou o eclipse e está se aproximando o eclipse do Sol. Então, profissionalmente, essa pessoa vai ter dificuldade de aparecer, né, de mostrar o brilho dela. E isso também porque o Sol, que está muito mal por causa da conjunção com o Rahu, é o regente da casa 5, que é o planeta que carrega esse indicador tanto da autoestima quanto da força e das características do pai. Então, todos esses fatores influenciam muito o resultado para o entendimento do trabalho. E aí, se a gente pensa, pô, mas e a profissão especificamente, né? A gente pode pensar aqui que uma profissão interessante seria na área de tecnologia. Uma coisa legal. Por quê? Porque Virgem se relaciona com Mercúrio, que é o Atma Karaka, que fala sobre tecnologia, comunicação, sistemas e razão, cálculo, matemática. Uma outra coisa poderia estar relacionada a essa parte terapêutica, parte de cura, principalmente cura emocional, porque aqui a gente traz uma relação dessa lua que fala sobre sentimentos, emoções, né? É o Amatya Karaka, e da casa 3
também manda um olhar para a casa 9, o Shakti Drishti. Então, tem um poder espiritual aí envolvido, um conhecimento elevado. Purva Bhadrapada, que é a nakshatra onde a lua está, fala sobre destruição a partir de sacrifício e austeridade. Então, tem uma relação muito interessante aí da pessoa ser muito austera, pode gostar de isolamento também, mas revela processos de cura e evolução através desse auto-sacrifício. E o planeta, que é considerado o planeta da energia, o planeta da coragem, o planeta da independência, nesse mapa, ele está Nitya Bangaraja Yoga. Ele está com 0 grau no signo de Câncer, na casa 8. Então, assim, uma coisa é a gente entender, né? Tipo, o que anula essa debilidade é o Gaja Keshari da Lua. Então, a Lua está favorecendo esse posicionamento de Marte. Então, quebra a debilidade dele do plano, do ponto de vista emocional. E a gente tem aqui esse mesmo Marte, Viparitaraja Yoga, porque ele ocupa uma casa maléfica e rege uma outra casa maléfica, que é a casa 12. Então, é uma pessoa que vai ter muita capacidade de superar desafios, mas ela vai viver muitos desafios e muitas transformações. Aqui também, esse Marte recebe o olhar direto, o Shakti Drishti, de Saturno retrógrado exaltado em Capricórnio, na casa 2. Então, é uma pessoa que vai ganhar dinheiro mais longo, mais à frente na vida. Então, a situação financeira dessa pessoa vai melhorar depois dos 40, 45, se for um homem. Se for uma mulher, depois dos 35. Então, essa é uma configuração para um mapa natal de uma pessoa, uma configuração difícil, mas que pode dar muito bom resultado ao longo da vida. Estilo, depois do primeiro retorno de Saturno, a pessoa já vai começar a ver bons resultados, mas ela vai enfrentar muitas transformações e muitas dificuldades e muitos processos de perda também. Uma outra coisa é observar que esse Rahu e Ketu estão em posições favoráveis para eles. Primeiro, Rahu está em Touro e Ketu está em Escorpião, que seriam posições de exaltação para esses planetas. E segundo, as casas. A casa 6 para Rahu e a casa 12 para Ketu representam os caracas deles também. Então, esse é um mapa que traz indicadores muito fortes de superação pesada, pessoas que vão enfrentar muita transformação mesmo. Uma outra coisa, Parivartana de Vênus e Mercúrio. Então, quer dizer que o relacionamento afetivo, nesse caso, pode favorecer muito a pessoa a superar as dificuldades. Então, o parceiro dessa pessoa ou a parceira vai estar presente e vai ajudar e vai fortalecer para que ela supere a sombra que era Rahu sobre essa possibilidade de desenvolvimento e crescimento que é o Sol. Então, quando a gente vai avaliar, né, tipo, desse ponto de vista profissional, o mapa natal, ele já traz essa série de indicativos. Mas, o que a gente pode fazer? Pegar o Amatya Karaka, que nesse caso é a Lua, e olhar para os indicadores profissionais do signo de Aquário e da Nakshatra Purvabhadra. A gente pode olhar também para os indicadores profissionais do signo de Virgem. E a gente pode pensar também, né, sobre essas relações de tecnologia e conforto, como eu falei, ou habilidades técnicas
relacionadas ao conforto. Então, ainda existe a possibilidade dessa pessoa trabalhar como uma designer de moda, uma designer de ambiente, uma designer de objetos. Então, uma pessoa que trabalha com muita sofisticação, conforto e solução de problemas. Então, se a gente fosse olhar, e era isso que eu tinha dado uma olhada aqui também rapidinho, na página 12, pelo Da Shamsha. O Da Shamsha, ele traz uma forma da gente entender que a pessoa alcançou o propósito da existência dela. E aí, nesse mapa, é muito interessante, por quê? Porque Mercúrio e a Lua aparecem em conjunção na casa 2, representando justamente que esses dois planetas são o meio pelo qual essa pessoa vai ganhar dinheiro. A casa 2, né, a casa da riqueza. Mercúrio continua sendo o regente da casa 10, que é a casa do trabalho, e a gente vê que Rahu, que está em conjunção com Mercúrio no mapa natal, aparece na casa 10. Então, isso é um sinal de que essa pessoa pode também passar por diferentes tipos de atividades profissionais ao longo da vida. E é aí onde eu falei também, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouco. Pronto. Que eu falei também, né? Existe a possibilidade da pessoa trabalhar com uma determinada coisa, porque ela tem uma certa obrigação profissional com aquilo, mas ela ganhar dinheiro por outros meios, que pode ser um hobby. E a casa 5 fala sobre hobbies. Então a pessoa pode ter uma grande habilidade que ela faz para se divertir e ela pode ganhar a vida a partir dali. Então existem tipo diferentes formas de entender, né, a vida da gente profissionalmente. Também, né, mudanças profissionais que podem acontecer a partir de mudança de dasha. Então, cada período da vida da gente pode trazer uma profissão para a gente também, porque a gente pode olhar para o mapa da gente a partir do planeta que está regendo o Dasha. Isso é uma coisa. Então, você olha a 10ª casa, a partir do regente do Dasha, pode estar indicando o seu trabalho naquele momento, naquele período. Outra coisa é a 10ª casa, a partir da Lua. É onde o trabalho emocional e mental acontece. A 10ª casa, a partir do Amatya Karaka, é onde ele trabalha de verdade. Então, assim, tudo isso são técnicas que você pode ir usando ao longo do tempo para fazer ajustes na forma como você interpreta qualquer pergunta no seu mapa. Então, assim, beleza, vamos lá. 10ª casa do Amatya Karaka é onde ele executa a atividade que para ele significa um trabalho, que é um esforço para ele. É onde ele vai realmente colocar a energia dele ali e fazer um certo sacrifício. Então, quando a gente olha isso a partir da lua, do Chandralagna, é onde emocionalmente a gente sacrifica alguma coisa. Onde a gente está tipo, deixando uma carga emocional e tentando, de alguma maneira, né, queimar algo de ruim e trazer algo de bom. Então, o trabalho é isso. O trabalho é a gente colocar o tempo, que é o nosso bem mais valioso. Então, a gente está trocando o tempo pela sobrevivência. Porque a riqueza
é o meio pelo qual a gente sobrevive e é o meio pelo qual a gente alcança os nossos desejos. Então, isso é Karma Yoga, né? Isso é a casa 10, Karma Yoga. Então, assim, vamos lá para o Bhagavad Gita, capítulo 3, capítulo 4, Karma Yoga, Karma Sannyasa Yoga. Haja sem calcular o resultado. Simplesmente cumpra com o seu dever, execute o seu papel. O resultado vai vir, ele é inevitável. Mas se você der o seu melhor, você vai ganhar algo que seria impossível de você calcular. Então é melhor não calcular, não esperar o resultado, porque cedo ou tarde ele vai vir. Então faça o melhor o tempo todo. Não importa a quem, execute o seu papel. O resultado vai vir. E aí você pode receber esse resultado como um karma bom, que vai ser um prazer muito grande na sua vida, seja nessa ou na próxima, ou um mérito espiritual, que é a possibilidade de você se livrar desses karmas para sempre. Então é sempre vantagem olhar da perspectiva espiritual e da perspectiva transcendental para as coisas. Então, eu acho que assim, desse ponto, né, de entendimento do nosso papel nesse mundo, o importante é a gente entender que isso é relativo. Porque você pode achar que, sei lá, ser advogado, ser engenheiro, ser médico é uma grande coisa e você está dando o seu melhor ali, você acha que é aquilo que vai mudar o seu karma, mas na realidade, o que vai favorecer o seu desenvolvimento espiritual é a quantidade de amor e afeto que você deu para as pessoas e a qualidade da memória que elas carregam do tempo que você transitou na vida delas. Esse é o verdadeiro papel da gente. Deixar o melhor que a gente puder como uma memória na vida e no coração das pessoas. Isso vai ser um grande mérito espiritual para a gente. Se a gente conseguir, através do nosso exemplo e através das nossas melhores ações, deixar um sinal que seja positivo, como uma memória na vida de alguém. Isso pode garantir um bom nascimento para a gente. O resto é karma bom. A gente ganha um pirulito e depois fica com um palito ainda para jogar em algum lugar e poluir o planeta. Isso sem contar o plástico, né, que estava na embalagem que você já tirou também. Então, todo o karma, ele vem misturado de coisas boas e coisas ruins. Mas a gente tem que tentar aprender a mensagem espiritual com tudo. E num mundo como o que a gente está vivendo agora, as profissões são completas ilusões. Porque o que era uma profissão há 40 anos atrás, 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás e 5 anos atrás, hoje não é mais. O que é a profissão do futuro? Autoconhecimento e cooperativismo. Você não é para você ser bom em uma coisa. É para você ser bom no que precisar, velho. O mundo não precisa de doutores em física quântica falando sobre abstrações e a conquista do universo a milhões de anos-luz da Terra. A gente precisa de uma solução que seja distribuir amor e afeto para as pessoas viverem em harmonia e o mundo parar de se destruir.
A gente precisa se livrar dos venenos, a gente precisa se livrar do sofrimento, da exploração, da discriminação. E eu não estou falando assim, vamos acabar com as universidades, de jeito nenhum. Eu sou apaixonado pelo conhecimento. Se eu pudesse, eu estava ainda em vida acadêmica, fazendo o quinto pós-doutorado, se eu pudesse, mas não tive condição de continuar a vida acadêmica, tive que seguir minha vida, e a vida me trouxe para onde eu estou agora, e eu não tenho título, mas eu aprendi um monte de coisa, e eu acho super legal tudo que eu aprendi. E eu não aprenderia nada do que eu aprendi dentro de uma universidade. Isso é fantástico. Então, tem uma concepção, né, que nasceu na Índia, a Universidade de Pés Descalços, em que todos os professores eram profissionais reais. Então, as pessoas aprendiam com quem fazia, pô. Então, eram universidades abertas. Aberta como? Tinha um prédio físico? Tinha. Mas a galera estava na prática, a galera estava aprendendo, vivendo com quem faz. Então, tipo, o que é que você quer aprender, velho? Quer aprender tal coisa? Então, ó, tá rolando em tal lugar. Vá para lá, vai ter um ashram lá, onde você vai ficar internado, aprendendo aquela parada até você ficar bom. Então, é isso que a gente tem que entender, procurar pela orientação apropriada, procurar pelo guru, pelo mestre, pelo protetor, que vai ensinar para a gente o caminho e dar para a gente a responsabilidade de orientar quem vem atrás da gente. Então, esse é o processo, esse é o caminho. E esse caminho serve para todo mundo. Então, é uma grande honra e um grande privilégio que eu recebi de representar Srila Govinda Maharaj, Srila Ishdhara Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Madhusudana Maharaj, Srila Goswami Maharaj, Srila Vaduta Maharaj. Então, fazer parte de uma escola filosófica tão importante, tão exaltada, me coloca num lugar de muita responsabilidade em transmitir o conhecimento da melhor forma que eu puder. E eu agradeço muito pela oportunidade que vocês me dão de estar fazendo esse serviço. Então, que vocês sempre me tragam, né, essa cobrança de estar oferecendo o meu melhor, porque essa é a forma como eu posso me relacionar de uma maneira mais próxima com o meu mestre. É trazendo ele para a presença, trazendo ele para o meio de nós e distribuindo o que ele deixou com tanta misericórdia e com um exemplo prático de vida. Então, isso é vida espiritual. É para isso que a gente está aqui. O resto é ajuste constante, porque o karma vai perseguir a gente até a última respiração. Então, é nesse caminho, respiração após respiração, que a gente tem que direcionar a nossa energia para o propósito mais elevado. E o conhecimento dos jyotis, o conhecimento da astrologia védica, revela para a gente as circunstâncias que a gente vai viver, então qual o desafio, como o desafio se apresenta e como superar esse desafio. Então, é agradecer muito e com muita humildade pelo conhecimento que foi deixado pelos mestres espirituais e oferecer todos os méritos e todas as glórias para eles e pedir sempre por oportunidade de colocar esse conhecimento em prática para que a gente possa se purificar. Então, a purificação vem daí, da ação prática, do conhecimento que leva para a autorrealização. Então, eu acho que hoje foi um tema bem puxado já, deixou bastante coisa para a gente pensar. Eu não vou fazer leitura, então, como eu recomendei, vão para o podcast e escutem um podcast do Bhagavad Gita, porque lá eu trago, né, a mensagem de Srila Prabhupada, de Srila Sridhara Maharaj,
sobre o conhecimento que foi deixado por Shri Krishna para Arjuna. E isso é uma grande escola constante para a gente. Então, Bhagavad Gita é a mensagem diária e o professor perpétuo. Então, aconselho vocês ouvirem, tragam perguntas no grupo e tragam perguntas aqui nos encontros da gente, porque é sempre um caminho para a gente aprofundar ainda mais o conhecimento. Então, eu fico muito feliz com as perguntas que foram feitas, fico muito feliz com a presença de vocês, agradeço demais pela oportunidade de servir e de representar os meus mestres. Me perdoem se eu cometi qualquer ofensa e logo mais a gente está junto de novo. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser levantar a mão, senão a gente vai encerrar o encontro da gente por aqui. Então, beleza? Vancha kalpatarvyascha kiripasindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite para todo mundo, fiquem bem, fiquem em paz. Estou por aqui, qualquer coisa é só me chamar. Fico à disposição. Hare Krishna. Boa Tchau, noite. galera. Hare Krishna. Boa noite. Boa noite.